Dando continuidade, nós vamos seguir agora com a palestra de Alexandre Costa. Ele está meio frouxo. Você prefere tirar o microfone? Porque ele está um pouco solto. Se você quiser tirar, tá? Aqui é para frente, para trás? Para frente. E se você quiser apontar, ó. Aqui atrás, tá? Perfeito. Obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Costa e eu trago aqui para vocês hoje um recorte, né, das pesquisas que eu tenho desenvolvido aí nesses últimos anos com o tema de dinheiro na guerra e dinheiro de guerra, né? O recorte dessa apresentação vai focar no dinheiro de guerra que circulou no Teatro de Operações da Itália, né, enquanto a FEB estava por lá. E eu vou usar como pano de fundo para essa apresentação também, mostrar um pouquinho sobre a agência do Banco do Brasil, né, que foi criada e que foi junto com a FEB para o Teatro de Operações da Itália. E aí, antes de começar, não poderia deixar de registrar aqui meu agradecimento ao Júlio e à equipe de organização desse evento pela oportunidade de poder estar aqui mostrando os resultados da minha pesquisa e também registrar aqui minha homenagem aos nossos pracinhas que estão aqui hoje, né, que tanto nos honram com a sua presença, né? Muito obrigado. E aí, para começar a apresentação, eu vou falar um pouquinho de como começou essa pesquisa, né? Da onde surgiu essa ideia de falar sobre dinheiro na guerra. Há muitos anos eu participo do mundo da numismática com a coleção de cédulas. Então, eu tenho uma coleção significativa de cédulas, e algumas dessas cédulas são cédulas militares, como é o caso dessa aqui. São cédulas de ocupação, são cédulas que circularam nos teatros de operações. Eu também sou um entusiasta da FEB. Eu sempre me interessei sobre o assunto da história militar, especificamente sobre a participação brasileira no conflito, né? E aí, em determinado momento, tive a oportunidade de adquirir este panfleto, que era um panfleto que foi afixado no Teatro de Operações da Itália, muito próximo já do retorno das tropas para o Brasil, e era um panfleto do Banco do Brasil, que para mim era uma novidade, apesar de ler sobre a FEB, de ler sobre a história do Brasil na Segunda Guerra, eu não tinha noção até esse momento de que existia uma agência do Banco do Brasil junto à FEB. Esse panfleto me trouxe essa informação, era um panfleto do Banco do Brasil, da agência junto à FEB, e que fazia alguns avisos, né? Como já era na etapa de retorno dos pracinhas para o Brasil, tinha alguns avisos de como fazer para converter as liras que estavam em poder da tropa em cruzeiros, para retornar ao Brasil já com dinheiro brasileiro, como fazer com os saldos em conta que estavam depositados nessas agências e mais alguns procedimentos, né, de orientação da agência do Banco do Brasil. Então, eu tive a oportunidade de adquirir esse panfleto, e a partir daí despertou a curiosidade. Poxa, mas qual a relação? O que tem a ver Banco do Brasil com a FEB? Por que o Banco do Brasil foi junto com a FEB? E daí para frente a pesquisa se desenvolveu. Então, a primeira etapa era entender qual a relação do Banco do Brasil com a FEB. E quem deu essa resposta foi a legislação. A portaria 6499, de 23 de maio de 44, e essa data é importante, regulamentou o serviço de fundos da FEB. E aí, dentro dessa portaria, há uma citação no item 4, que trata de caixa, letra A, dizendo que o serviço de fundos da FEB teria que receber o numerário sacado da agência do Banco do Brasil no Teatro de Operações. Então, na portaria que definiu o serviço de fundos da FEB, estava explícita a necessidade de uma agência do Banco do Brasil no Teatro de Operações.
E aí essa agência do Brasil do Banco do Brasil seria responsável por manipular todo o numerário, todo o dinheiro de guerra. E aí essa negociação, a partir dessa portaria, começa a negociação do ministro da Guerra com o presidente do Banco do Brasil para estruturar e para criar esta agência. Dentro da estrutura do Banco do Brasil, a diretoria de câmbio foi a diretoria que ficou responsável pela criação da agência e supervisão da agência. A diretoria de câmbio já tinha alguma relação com a guerra, porque desde a declaração de guerra do Brasil, todas as empresas e bancos da Itália e Alemanha foram impedidas de atuar no Brasil e todos os bens dessas empresas e desses bancos foram confiscados pelo governo brasileiro. E quem fazia a administração desses bens confiscados já era a diretoria de câmbio do Banco do Brasil. Então, nada mais natural que essa própria diretoria de câmbio ficasse responsável pela criação da agência que iria, junto com os pracinhas, para a Itália. Então, nasce assim, dentro do Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, junto à Força Expedicionária Brasileira, com a sigla AGFEB. Aqui eu trago uma imagem, de uma placa de orientação, de onde era essa agência lá em Gênova. Então, um dos escritórios da AGFEB foi em Gênova. Essa placa está no Centro Cultural Banco do Brasil, no Museu do Banco do Brasil, no espaço reservado à AGFEB. Então, é uma plaquinha de orientação de onde estava localizada essa agência lá em Gênova. E aí começa o trabalho de estruturação da AGFEB. Lembra que eu falei que aquela data de 23 de maio de 44 era importante? As negociações entre o ministro da Guerra e o presidente do Banco do Brasil, formalização, ofícios e todo esse trabalho mais oficial, levou alguns dias e entre o início da organização dessa agência e o primeiro embarque de funcionários dessa agência se passaram menos de 30 dias. Então, a gente já viu esse trabalho com pouco prazo em outros momentos aqui, inclusive nessas apresentações, nesse encontro. Então, nesse período muito curto de menos de 30 dias, várias atividades tiveram que ser executadas. A primeira, a seleção dos funcionários do banco, civis, que iam compor essa agência. O trabalho não foi feito da forma como o banco gostaria, que era uma seleção baseada em perfis, uma seleção mais aprofundada, mas acabou sendo feito um chamamento voluntário nas principais agências do Banco do Brasil. Não há uma informação muito clara de quantos responderam a esse chamamento, mas a gente ouve dos relatos e dos depoimentos dos participantes que foi um número significativo de funcionários que se prontificaram a fazer parte da agência. No final, o banco selecionou, durante todo o período da guerra, durante todo o período que essa agência esteve lá, foram selecionados 29 funcionários para compor a agência. Também houve a necessidade de definir novas rotinas de trabalho e processos de contabilidade, além dos formulários, de todos os impressos. Lembrar que nessa época não havia informatização do sistema bancário, era tudo feito em papel, com formulários e todos os processos impressos. Então, em razão dessa agência estar localizada num teatro de operações de guerra, vários dos processos que funcionavam bem numa agência física, numa cidade, tiveram que ser revistos em razão de uma dificuldade prevista de logística nesse teatro de operações. Então, as rotinas de trabalho foram revisadas com o intuito de simplificação, os formulários também foram revisados, tornados mais simples, com a identificação específica dessa agência, e todo esse trabalho foi feito aí no período de 30 dias. Definido quem seriam os funcionários e quais os novos processos de trabalho, aí houve uma outra etapa de organização entre os funcionários de quem faria o quê, de como isso seria, de como esse funcionamento seria executado na prática.
E uma outra preocupação que uma agência normal de banco não tem é, inclusive, o próprio uniforme, né? Estariam indo civis, uma agência bancária, junto para um teatro de operações de guerra estritamente militar, né? Então, esses funcionários deveriam estar uniformizados como militares. Esses funcionários receberam patentes temporárias militares, porque não poderiam estar num teatro de operações se não fossem militares, então eles receberam patentes temporárias para o período que eles estivessem no teatro de operações. Por exemplo, o gerente da agência recebeu a patente de coronel, o contador, o adjunto, recebeu a patente de tenente-coronel, e assim, de acordo com a sua função no banco, os funcionários foram recebendo patentes. Como eles não eram militares, eles não poderiam usar as divisas do Exército no uniforme. Então, eles usaram e definiram entre eles que eles usariam uma representação de penas, 2 penas entrelaçadas que ficariam na lapela, né? Então, no uniforme militar, não haviam divisas militares, mas havia 2 penas na lapela. E aí, esses funcionários da AGEFEB, enquanto estavam lá, eram conhecidos pelos pracinhas como os peninhas, porque a referência às penas no local das divisas, né? Um pouquinho mais à frente, a autoridade militar não estava muito satisfeita com não ter divisas, né, com essa diferenciação de uniformização da agência, e aí Mascarenhas de Moraes autoriza de forma excepcional que eles utilizassem as divisas relativas às suas patentes, né, temporariamente, enquanto estivessem lá no teatro de operações. E todo esse trabalho de estruturação da AGEFEB foi feito em completo sigilo e discrição e num prazo curtíssimo de tempo. E quais seriam as atribuições dessa agência lá no teatro de operações? A primeira atribuição é a que consta lá da portaria, né, que é suprir o serviço de fundos da FEB de numerária, de dinheiro, né? Então, todo o dinheiro que seria obtido da autoridade financeira aliada seria obtido por esta agência e dessa agência repassada para o serviço de fundos da FEB. Tá? E a AGEFEB estava credenciada junto à autoridade financeira aliada para receber esse dinheiro. Então, ela tinha um acesso direto à agência financeira militar aliada e que permitia ela receber papel moeda diretamente. Ela estava formalmente autorizada. E por ser também uma agência bancária, a AGEFEB prestava assistência financeira à tropa. E que tipo de assistência financeira? Serviços básicos de conta corrente, depósito, retiradas e transferência de dinheiro para o Brasil. Foi a única agência bancária, a AGEFEB e o Brasil foi o único país que levou uma agência bancária para o teatro de operações da Itália. Nenhum outro país fez isso. E o embarque? O primeiro grupo da AGEFEB que seguiu junto com a FEB foi dividido em 2 grupos. Foi um grupo de 14 pessoas, os 3 pertencentes ao staff da agência, o gerente, contador e adjunto, foram primeiramente de avião, direto para Argel, para iniciar os trabalhos de preparação da criação dessa agência, do estabelecimento dessa agência lá no teatro de operações, né? Então, eles foram em avião americano e saíram exatamente no mesmo dia do primeiro contingente da FEB que saiu de navio. Então, esses 3 funcionários da AGEFEB foram de avião e os outros 11 funcionários da AGEFEB foram embarcados no General Manning, junto com o primeiro contingente da FEB. Eles foram juntos com o primeiro contingente da FEB. Chegando em Argel, que seria o destino final do Brasil, depois houve a mudança, né? O Brasil já não ia mais para o norte da África, passou para a Itália. Isso também, a AGEFEB sofreu com isso. Já estava a preparação, toda a negociação com o Banco de Argel, quando, de repente, veio a informação de que iriam para a Itália. Aí houve a migração, né, desses funcionários da AGEFEB para Nápoles, junto com a autoridade financeira aliada. E ali recomeçou o trabalho de estruturação da agência, agora na Itália e com menos tempo. Enquanto isso,
os pracinhas já estavam embarcados e já estavam em direção à Itália. Os outros funcionários da AGFEB foram para a Itália, junto com os demais escalões e contingentes da FEB. Tá? E o total foram 29 pessoas. E aí, a AGFEB também teve a sua primeira missão ainda embarcada no navio. Assim que chegou a Nápoles, a autoridade financeira aliada exigiu que todo o dinheiro da tropa fosse recolhido. O único dinheiro autorizado a circular na Itália seriam as liras italianas ou seriam as liras militares aliadas, um dinheiro de guerra criado especificamente para circular na Itália. Então, a AGFEB, os 11 funcionários já tiveram a sua primeira missão ainda dentro do navio, né? Todo esse controle de quanto dinheiro foi retirado de cada pessoa, a AGFEB manteve, porque depois esses cruzeiros que foram retirados da tropa foram devolvidos como liras militares aliadas para eles. Tá? E aí aqui eu abro um parênteses para sair um pouquinho do Banco do Brasil, já que falei aqui das liras militares aliadas, e vou explicar um pouquinho sobre esse dinheiro. Que dinheiro era esse? Mais para frente eu volto ao Banco do Brasil para a gente completar a apresentação. E esse era o dinheiro, as liras militares aliadas que circularam na Itália durante o período em que lá a FEB esteve. Como uma estratégia de terra arrasada alemã, né, em que várias estruturas da Itália foram destruídas, uma das estruturas que foi destruída na Itália foi a estrutura monetária, né? Os alemães queimaram todas as liras italianas que estavam sob poder dos alemães. Sobraram apenas as liras que estavam com as pessoas ou com instituições que não estivessem sob o controle dos alemães. Sobraram pouquíssimas liras no país. Então, a Itália estava sofrendo de uma escassez de numerário. Não tinha dinheiro circulando no país. E além de queimar todo o papel moeda e destruir todo o numerário, também destruíram todas as máquinas de impressão de dinheiro. Então, não havia nem a possibilidade de reimprimir o dinheiro na Itália. Sabendo disso, como parte da Operação Husky, que era a tomada da Sicília, os aliados incluíram mais um ponto em todo o planejamento militar dessa operação, que foi a introdução de dinheiro no país. Era fundamental introduzir dinheiro circulante no país, senão a situação financeira seria muito difícil na Itália. E aí havia algumas alternativas de qual dinheiro introduzir, né? Poderia se introduzir dólar ou libra, que seria o dinheiro dos Estados Unidos ou da Inglaterra, os principais países aqui que estavam participando dessa operação, mas aí havia alguns problemas em relação a isso. Poderia ser impressas liras fora da Itália e levar essas liras para a Itália para que fosse recomposto o numerário, mas que também tinha alguns problemas. E quais eram os problemas? Primeiro, uma questão de moral do país. Você inserir um dinheiro estrangeiro no país dá uma sensação de que o país estava de novo sendo invadido, né? Então, não havia aí uma predisposição dos aliados de introduzir dólar ou libra na Itália. O ideal é que fossem introduzidas liras na Itália, que era o dinheiro italiano, para que a população tivesse a impressão e a real visão de que eles estavam retomando a normalidade, né, de que não estavam sendo invadidos. Mas havia um problema em levar lira, além desse, havia um problema em levar lira, em levar dólar, em levar libra. Era uma operação que não se sabia o quanto de sucesso teria. Então, se a gente introduz no país uma grande quantidade de dinheiro e essa operação fracassa, esse dinheiro cairia na mão dos alemães. E dinheiro na mão dos alemães não era algo desejado, né? Então, a solução foi criar uma moeda nova e intermediária. Ela também se chamava lira, mas tinha um sobrenome, era a lira militar aliada,
Então, dava aquela sensação de que era um dinheiro italiano, né? E esse dinheiro tinha apenas curso na Itália. Ele não tinha curso internacional. Ele não era aceito fora da Itália. E isso resolvia o problema de caso a operação não tivesse sucesso e a Alemanha retomasse a Itália, esse dinheiro que estaria nas mãos deles não teria valor nenhum. Seria desmonetizado, porque a troca dessas liras aliadas por dinheiro de curso internacional deveria ser feito junto à autoridade militar aliada. Os alemães não fariam troca de lira junto à autoridade militar aliada. Esse dinheiro seria automaticamente desmonetizado e não teria valor nenhum para os alemães. Então, a introdução desse novo dinheiro, também chamado de lira, e com curso apenas na Itália, né, com circulação restrita apenas na Itália, resolveu esses dois problemas. Dentro dessa operação, foram produzidos essas liras foram produzidas por duas empresas americanas, BP e Forbes, de forma emergencial, um quantitativo desse dinheiro que foi levado para a Operação Husky, né? E era um quantitativo relativamente pequeno de entrada emergencial para atendimento da operação. Foram 8 valores, 1, 2, 5, 2, 5 e 10 liras, 50, 100, 500 e 1000 liras. Né? Foram 5 valores emitidos. Então, a primeira emissão, que entrou em circulação na Itália em agosto de 43, tinha esse conjunto de 8 valores diferentes, e os 4 valores faciais menores, 1, 2, 5 e 10, tinham um formato muito parecido, eram praticamente quadradas, né, com designações de valores, e se diferenciavam por cores. E ali estava explícito que foi emitido na Itália, então dava aquela visão de que era um dinheiro italiano e que foi oficializado pelo Banco da Itália como dinheiro italiano, né, e trazia a designação da série 1943 e seus valores e o nome da moeda. Então, essas aqui são as de menor valor facial, e as 4 de maior valor facial já eram no formato retangular, com características muito similares. Porém, com o passar do tempo, começaram a surgir falsificações e adulterações dessas cédulas, né? Como elas foram produzidas muito rapidamente, ela não tinha grandes recursos de segurança. Então, elas eram facilmente falsificadas ou adulteradas. Aqui a gente tem um exemplo de uma cédula que foi adulterada. Foi acrescentado um 0 na cédula de 50 liras e ela magicamente se transformou em 500 liras. E, ao mesmo tempo, como o volume de dinheiro introduzido nessa primeira emissão não foi muito grande, começou a faltar dinheiro. E aí isso gera inflação, começou a gerar uma série de problemas na Itália. Isso levou a autoridade financeira aliada a gerar uma segunda emissão, que entrou em meados de 1944, que é a chamada série 1943A, que melhorou um pouco a segurança, com a marca d'água um pouco mais elaborada, e resolveu a questão também das falsificações e adulterações, trazendo o valor por extenso. Antes o valor era apenas numeral, agora passou a vir o valor descrito por extenso na cédula, o que dificultava adulterações, né? Então, a série 1943A, e aí realmente foi um volume gigantesco de dinheiro emitido já nessa segunda série. E aí, por causa da inflação, a segunda emissão não incorporou as cédulas de 1 e 2 liras, porque elas praticamente já não tinham mais valor. Começaram pelas cédulas de 5 liras. Então, aqui estão as demais da série 1943A. O câmbio foi fixo durante todo o tempo em que esse dinheiro circulou na Itália. Então, um cruzeiro equivalia a 5 liras, $1 equivalia a 100 liras, que é o equivalente a 20 cruzeiros, e uma libra equivalia a 400 liras, e equivalente a 80 cruzeiros. E a quantidade de cédulas emitidas nas duas emissões, totalizaram 143 bilhões de liras militares, ou, nessa taxa de câmbio, equivalente a 1,43 bilhões de dólares da época, e corrigidos hoje, chegavam a mais ou menos 25 bilhões de dólares.
Só para ter uma noção, né, as informações de hoje do Banco Central indicam que hoje no Brasil, os reais, a quantidade de real circulando, cédulas e moedas, é o equivalente a 70 bilhões de dólares. Então, lá na Itália, a introdução dessas liras aliadas foi o equivalente a 25 bilhões de dólares em valores atualizados de hoje. As cédulas também serviram como souvenir, principalmente as de menor valor, que em algum momento perderam a utilidade como dinheiro, né, e passaram muitos pracinhas, apesar de ter aquela orientação que estava lá no panfleto da GFEB para fazer a troca para cruzeiros, algumas vieram como souvenirs, né. E aqui a gente tem um exemplo de uma delas com assinatura, né, de pracinhas, né, e trouxeram essa cédula como souvenir. Nós temos várias e várias dessas cédulas disponíveis, né. E aí eu fecho, falei do dinheiro, das ligas militares aliadas, eram essas cédulas que o Banco do Brasil gerenciava e repassava para o serviço de fundos da FEB. E aí, voltando à GFEB, quando a GFEB chega na Itália, não existia ainda uma estrutura muito bem organizada para funcionamento da agência. Então, inicialmente, ela ficou de forma provisória em Bagnoli, perto de Nápoles, né, em julho de 44, e aí criou, né, a criatividade do brasileiro, criou o conceito dos balcões móveis. Como não existia uma estrutura de uma agência física, e era difícil a tropa ir a uma agência bancária no fronte, a agência ia à tropa. Então, com base em caminhão emprestado pela FEB, jogavam sacos de dinheiro lá dentro, máquinas de escrever portáteis, mesas e cadeiras, e os funcionários da GFEB saíam pelos acampamentos, fazendo o atendimento dos pracinhas da tropa que estava ali na região de Bagnoli, né. Então, essa foi uma característica que permaneceu quase até o final da guerra, esses balcões móveis circulando entre os acampamentos da FEB. Logo depois, em agosto, a GFEB já conseguiu um local mais estável, né, para se instalar, então foi criado o escritório A em Nápoles, e esse escritório foi o único que permaneceu até o final da guerra, né? Então, no final da guerra, todas as operações que existiam nos outros escritórios foram concentradas em Nápoles, né? Mas ele existiu desde o início, foi o primeiro a ser criado e o último a ser desmontado, né? Depois, com a evolução da tropa e com a evolução da autoridade financeira aliada para Roma, houve a necessidade de criar um escritório, que foi denominado Escritório Central, onde ficavam ali o staff da agência, muito próximo à autoridade financeira aliada, né, em setembro de 44. Depois criado também, como a tropa ia evoluindo no teatro de operações, a agência ia evoluindo junto. O escritório B, em dezembro de 44, foi instalado em Pistoia, e mais à frente, em maio de 45, ele foi transferido de Pistoia para Gênova. E ao final da guerra, o escritório central e o escritório B foram desativados e todo o trabalho ficou concentrado no escritório A, cuidando do retorno dos brasileiros, né, da tropa para o Brasil. Aqui algumas fotos, né, do escritório de Nápoles, do escritório de Roma e de Pistoia. Todo o movimento de dinheiro, entradas e saídas e transferências, ficavam registrados nas cadernetas individuais dos pracinhas. Então, esse era o modelo da caderneta, e esse é uma das cadernetas que também está lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Museu do Banco do Brasil, uma caderneta original de um dos funcionários da GFEB, né, em que todos os movimentos, débitos, créditos e transferências ficavam registrados, e é assim que se controlava o saldo da conta de cada um dos pracinhas. Aqui uma foto do dia do pagamento. Então, os pracinhas eram pagos pelo serviço de fundos da FEB, e aí já ficava junto uma agência da GFEB para receber os depósitos e os pedidos de transferência. Alguns números da GFEB. Inicialmente foram disponibilizados $1 milhão, ficaram à disposição da GFEB nos bancos ingleses e americanos. Esse foi um start, foi a quantidade, o valor inicial que foi depositado para início de funcionamento da GFEB. Pelos relatórios da GFEB, foram solicitadas à autoridade financeira aliada 341 milhões de liras aliadas durante todo o período de funcionamento da agência.
mas, como a função da AGEFEB era suprir o serviço de fundos da FEB com dinheiro, com numerário, os registros da AGEFEB indicam que, apesar de ter recebido 341 milhões de liras da autoridade aliada, foi repassado para o serviço de fundos da FEB 634 milhões de liras. Mas e a diferença? E os quase 300 milhões de diferença? Os quase 300 milhões de diferença era o dinheiro que os pracinhas depositavam e devolviam à agência, seja por depósito ou por transferência para o Brasil. Então, os pracinhas recebiam o pagamento, voltavam para a AGEFEB, recebiam uma cédula que foi obtida pela AGEFEB da Autoridade Financeira Aliada, recebiam esse dinheiro, voltavam para a AGEFEB, depositavam esse mesmo dinheiro na conta, esse dinheiro ia para o caixa da AGEFEB e as solicitações do serviço de fundos da FEB trabalhavam com esse dinheiro aqui. Então, o que a gente pode estimar dentro dessa diferença é que foram quase 300 milhões de liras que voltaram sob a forma de depósitos ou transferências para as contas do Brasil, dos próprios pracinhas. Foi um movimento gigantesco, né? Foi muito bem aceito pelos pracinhas, esse serviço de banco, e foi muito utilizado. Aqui alguns números, né? Todo o movimento que era feito, principalmente de transferências, tinha que ir para a Agência Central do Rio de Janeiro, do Banco do Brasil, para que ele fosse operacionalizado. Então, as transferências para a conta da família eram registradas lá no teatro de operações, mas tinham que chegar à Agência Central do Banco do Brasil para que o dinheiro fosse transferido para a família. Então, havia algumas formas de registrar isso junto à Agência Central do Banco do Brasil. Uma delas era ordem de pagamento por carta, pelo serviço de correio. Essas ordens de pagamento eram registradas no teatro de operações e encaminhadas por correio para a Agência Central do Banco do Brasil, no Rio. Muito desses movimentos foram feitos de forma telegráfica, usando a estrutura telegráfica dos aliados. Então, essas ordens de pagamento usavam o serviço telegráfico que saía da Autoridade Financeira Aliada na Itália, iam até Washington. De Washington, era repassado para a Embaixada Americana no Rio de Janeiro, e da Embaixada Americana no Rio de Janeiro era encaminhada para a Agência Central do Banco do Brasil no Rio de Janeiro. Foi um movimento significativo de ordens de pagamento telegráficas. E um outro tanto, em número menor, eram transferidos para o Brasil quando alguém vinha ao Brasil. Então, seja alguém do Conselho, da Autoridade Consular, ou alguma autoridade retornava ao Brasil, levava isso em mãos, por via aérea. Então, foram as três formas de todo o movimento que era feito no teatro de operações chegar até a Agência Central no Rio de Janeiro. Aqui eu tenho alguns, rapidamente passando, só alguns gráficos do relatório gerado pela AGEFEB no final da guerra, e aqui ele mostra alguns gráficos das requisições de liras na Autoridade Financeira Aliada, aqueles 341 milhões. Então, no início da guerra, a gente tinha as requisições de dinheiro, né, que estão aqui, e aqui no final da guerra, a devolução do dinheiro para a Autoridade Financeira Aliada. Então, o dinheiro, as liras militares aliadas que estavam sob gestão da AGEFEB, quando a guerra terminou, foram devolvidas para abater, né, os valores devidos do Brasil junto aos aliados. Aqui também tem um gráfico que representa o volume de depósitos e retiradas dessa agência no tempo. Então, foi um volume significativo de utilização do recurso financeiro, né, da AGEFEB. Aqui está uma representação da imagem de alguns dos componentes da AGEFEB, e aqui, por exemplo, a gente pode ver na lapela as penas, né, que apelidaram eles de peninhas, né, no início das atividades da AGEFEB na Itália. Então, aqui está Mascarenhas de Moraes, aqui está o general Falconier e 3 representantes da AGEFEB, sendo que esse mais à direita é o gerente da agência, Gastão. E como 29 pessoas, a gente pode colocar o nome de todos numa apresentação. Então, aqui está o nome dos 29 funcionários civis da AGEFEB que fizeram parte desse trabalho e que, durante todo o período de guerra, deram essa assistência à FEB na Itália.
E aí, fechando, né, só para mostrar um pouquinho de que o assunto de dinheiro de guerra é muito amplo e demanda ainda muito estudo. Aqui eu trago alguns exemplos de cédulas de guerra. Eu falei agora há pouco das liras militares aliadas. Em operações seguintes, processos similares foram executados na Alemanha, com os marcos militares aliados, depois na França, com os francos militares aliados, depois no Japão, com o ien militar aliado, e na Áustria, com o shilling militar aliado, sempre usando a nomenclatura da cédula do país, mais um dinheiro de curso local. Então, a primeira utilização desse tipo de dinheiro foi na Itália e depois reproduzida para os outros países. Mais algumas cédulas de guerra, de forma bem rápida. O dólar Yellow Seal, selo amarelo, foi usado pelos Estados Unidos como dinheiro de guerra no norte da África, mas circulava somente no ambiente militar. Um dinheiro que circulava nos navios que estavam atracados no Brasil. Então, esse dinheiro circulava dentro do navio, por exemplo, que estava em Salvador. Ele circulava nas cantinas de dentro do próprio navio, nas bases aliadas, mas que em algum momento escapava isso para a população em volta. E um outro, o Japão utilizou muito as cédulas militares, né, de ocupação. Então, aqui a gente tem um conjunto de cédulas de ocupação do Japão, muito forte. Essa aqui, por exemplo, é de gulden das Índias holandesas, de dólar da Malaya, de rúpias em Burma, de pesos das Filipinas e de shilling dos países da Oceania. E, para fechar, a gente tem aqui algumas cédulas que também circularam em campos de concentração alemães. Esse aqui no campo de concentração de Terezin. Essa é uma cédula geral básica de campo de concentração, não era específica de nenhum campo, mas ela se aplicava a vários campos de concentração. Cédula de empresas de trabalho forçado e Operação Bernhard, cédula como arma de guerra. Então, essa foi a falsificação que os alemães fizeram das libras esterlinas inglesas com o objetivo de minar a economia inglesa. Então, tem um filme e um livro, acho que, se não me engano, chama Os Falsários de Hitler, que contam a história da produção dessas cédulas e que, como arma de guerra, o objetivo é destruir a economia inglesa com a introdução desenfreada de dinheiro falsificado. E aí, deixo aqui meus contatos. Eu tenho um site em que todo o material que eu obtenho, seja das mais diversas fontes, eu deixo ele disponível para pesquisa, então está tudo lá, né? E agradeço a oportunidade. Muito obrigado.